meus queridos leitores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui, Austin Livros Boutique. E nada melhor do que conversarmos sobre livros, sobre leituras e possibilidades. E nós vamos trazer aqui, sim, algumas opções para vocês. Mas antes de iniciarmos, eu queria conversar, antes de eu dar essas dicas para vocês e tudo mais, eu quero trazer um assunto peculiar, muito peculiar. Desde o ano passado, eu ouço, quer dizer, já tem um tempo que eu ouço essa conversa fiada, mas o ano passado ele se revelou um pouquinho mais forte, principalmente em postagens, em coisas mais públicas, e pessoas comentando também, me fez refletir. Eu fui pesquisar e ano passado saiu a pesquisa sobre a leitura no Brasil, né? Onde nós encontramos e descobrimos que mais de 50% da nossa querida população brasileira não lê nem ao menos um livro a cada 3 meses. Mais de 50% da população do nosso país. E isso me preocupa um pouco. Porque me faz refletir o que faz as pessoas escolherem ler. Muitos que estavam nessa pesquisa feita no ano passado, no final do ano passado, saiu em novembro essa pesquisa. Tá lá no nosso Instagram, vocês podem dar uma olhadinha sobre essa pesquisa também. Ele me fez refletir, me fez pensar sobre algumas perguntas, principalmente sobre o que faz a pessoa escolher ler, o que faz a pessoa se tornar um leitor, o que faz a pessoa ler com muito mais frequência, o que faz uma pessoa escolher títulos de qualidade, o que faz a pessoa se tornar uma leitora ou um leitor de literatura clássica. Eu me tornei uma leitora de clássicos porque eu não tive nenhum impedimento da minha família. Eu não via a minha família ler com frequência. Minha família, eu digo, os meus pais, minhas irmãs. Eu não via eles com livros nas mãos. Eu não via eles pegando livros para pesquisarem coisas. Eu não via eles lendo romances. Eu não via eles lendo. Eu tive o estímulo grande de leituras, principalmente por histórias em quadrinhos na minha vida, e por eu ser uma bisbilhoteira. Por eu ter sido uma criança muito bisbilhoteira, muito curiosa, muito enxerida, vamos dizer assim, num termo mais popular. Eu era uma criança que remexia muito nas coisas dos meus pais. E por causa disso, eu acabei encontrando um livro escondido da minha mãe, no guarda-roupa da minha mãe. Não é que estava escondido, é porque estava guardado. Ela não era do tipo de pessoa que ficava com um livro à mostra em nenhum momento. E apesar eu não ver ninguém da minha família lendo, nós tínhamos livros, principalmente de pesquisa. Hoje em dia a gente usa o Google, hoje em dia a gente usa outros recursos de pesquisa, mas na minha época não tinha internet como nós temos hoje. Era início dos anos 2000. O acesso à internet era ainda muito caro, muito difícil. E eram poucas famílias que podiam ter. A gente tinha um acesso, mas era um acesso muito difícil. Porque, não tinha material de pesquisa na internet ainda. A internet ainda era muito crua, muito iniciante. Então a gente sempre preferiu usar recursos como livros. Eu tinha livros, meu pai tinha coleções da Barça, coleção completa. E todo ano a gente recebia sempre um livro novo. Meu pai conseguiu coleções sobre culturas e países.
da National Geographic, eu acredito que seja da National Geographic, eram livros fantásticos, lindos, 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 lindos. E tínhamos outras formas de pesquisa também, dicionário, então tudo que a gente pesquisava, a gente tinha que ser criativo na hora de fazer a pesquisa, a verdade é essa. Mas eu usava muito a Barça para fazer pesquisas e tudo mais. Só que numa dessas, eu disse, vou arrumar as coisas da minha mãe, porque vez ou outra eu arrumava o guarda-roupa dela e arrumava o quarto. Eu sempre fui muito multifuncional na minha casa. Uma criança muito ativa nesse sentido, eu sempre ajudei em casa. E por conta de estar arrumando e mexendo nas coisas da minha mãe, eu acabei encontrando esse livro. Eu não sabia que era um clássico, eu vi a capa do livro, com o título Marcelino Pão e Vinho, e achei a capa maravilhosa, achei bem old fashion, que era uma capa fosca, de capa dura, né? E eu perguntei, mãe, posso ler? Ela disse, pode, Larinha, tá tudo bem, não tem problema não, lê aí. E foi o meu primeiro clássico sem saber. E foi assim que comecei no mundo da literatura. Eu comecei com Marcelino Pão e Vinho, porque até o momento o meu acesso eram livros de pesquisa, como a Barça e o National Geographic, e livros infantis de escola, os paradidáticos, né? E eu gostava muito também dos paradidáticos. Eu tinha um da escritora Ruth Rocha, até hoje ela escreve infantil. Eu tinha um dela, eu não lembro o título, mas eu lembro que tinha a ver com escola, tinha a ver com matemática. E eu nunca consegui, eu amava essa historinha, mas eu nunca conseguia entender como a personagem conseguiu fazer o cálculo que ela fez. Se eu encontrar o livro, eu vou querer de novo para poder ver se eu consigo entender hoje. Porque na minha época eu não conseguia entender a matemática que ela tinha feito. Era uma matemática simples, alguma coisa com bolo, com bicicleta, tava misturado as coisas. E ela tinha essa dificuldade de matemática, que eu me identificava. Eu não tinha uma dificuldade muito grande, mas pra mim era aquela coisa, nossa, né? Era pesado. E eu me sentia nessa personagem, né? Nessa menininha. E era um paradidático, só que era um paradidático que eu lia com constante. Eu lia várias e várias vezes, várias e várias vezes. E por causa disso eu gostava, era algo que me entretia. Encontrei esse livro do Marcelino Pão e Vinho, clássico da literatura, que eu não sabia na época que era um clássico da literatura, mas eu li muito rápido para uma criança. Eu tinha uns 10 anos, 9, uns 10 anos, era por aí. Eu tinha uns 10 anos de idade e li, me apaixonei pela narrativa, pelo formato do texto, que era um romance, só que era um romance sobre uma criança que vivia com freires, uma criança órfã, e era o crescimento dessa criança. No meio da história ela acaba morrendo, e tem um enterro, e tem uma história espiritual. A criança vai à procura da mãe junto com um anjo, e tem toda uma conversa, uma lembrança das histórias da vida desse Marcelino que morreu. E enfim, até chegar ao final, passou-se depois desse livro. Eu disse, eu quero ler mais. E aí eu criei essa sede graças ao livro, a esse contato com esse livro, e eu criei essa sede em mim pelo amor aos livros. É algo comum de acontecer isso? Não sei, mas foi assim que aconteceu comigo. Muitos da pesquisa que eu vi, que eu acompanhei dessa pesquisa, que saiu no ano passado, em novembro, eu percebi que as pessoas tinham influências de outras pessoas em suas vidas. Dentre as maiores influências da vida para elas se tornarem leitores e leitoras eram a escola, dentre elas as professoras, que poderiam influenciar, e os pais, dando maior destaque para a mãe. Por que acontece isso? Porque são as pessoas que nós normalmente
gente passa muitas horas dentro da escola. Então, o contato que a gente vai ter é com esses professores, e são esses professores os responsáveis por nos influenciar numa boa escolha de leitura. E a nossa mãe, porque normalmente sim, nós temos maior contato com nossa mãe do que com o nosso pai. Uma questão tradicional, uma questão da rotina. É muito mais comum termos mais contato com nossas mães. E sim, eu dou essa responsabilidade para esse troféu influência leitora. Eu dou esse troféu sim para minha mãe, porque foi o sim dela, a permissão dela em ler, em eu poder ler um livro que eu achei perdido. Ela podia brigar comigo, dizer, mexendo nas minhas coisas, não sei o quê. E não. Ela disse, tá, leia, pode ler. Só isso. Né? Ela te deu um foco diferente, mesmo eu sendo uma bisbilhoteira. E assim eu me transformei na leitora de clássicos. Depois desse livro veio muitos outros livros clássicos. Veio o Mercado de Veneza, veio a sequência de William Shakespeare, né? Mercado de Veneza, Otelo, Romeu e Julieta, clássicos da íntegra, que eu pegava na biblioteca pública da minha cidade. Tá vendo? E depois veio um que eu fiquei apaixonada, que foi o Guarani, de José de Alencar. Gente, o Guarani, de José de Alencar, foi um dos meus maiores livros que eu li na minha adolescência. Era um livro desta grossura. Só que o que é que acontece? Eu era apaixonada pelas capas dos livros. O que me chamava a atenção eram as capas, a criatividade, o desenho da capa. E aí eu disse, o Guarani tem alguma coisa sobre índios. Eu pensava assim, né? Hoje em dia, os povos indígenas e tudo mais. E eu fiquei fascinada. Eu disse, quero ver. Só que não era a versão do livro, a edição do livro não era para a minha idade. Eu tinha uns 13 anos. Mas eu disse, vou ler. Né? Eu tô aqui fazendo nada, vou ler. E aí eu comecei a fazer essa leitura também, me apaixonei por José de Alencar. Depois disso veio Senhora, pra mim ainda melhor, muito melhor do que o Guarani. E teve outra, Lucila. Então assim vieram. Veio Dom Casmurro também, Machado de Assis, veio com Dom Casmurro. Odiei Dom Casmurro, confesso. Eu quero dar uma segunda chance para ele, porque eu sei que a história é boa, eu sei que a escrita é boa, mas na época talvez eu fiquei revoltada pela possibilidade do fato do Bentinho não confiar na esposa e essas coisas todas. Eu nunca achei. Não tem como concluir isso, né? Se sim ou se não, mas eu nunca na minha convicção pessoal, eu nunca achei que fosse traição. Mas enfim, né? Eu fiquei revoltada com Dom Casmurro. E sim, outro estímulo positivo que eu tive com os meus pais foi minha mãe, foi a que ganhou o prêmio Estímulo de Literatura com o sim dela para o livro. E o meu pai foi o estímulo à crítica e observação dessas leituras. Não de forma direta, tá? Ele não perguntava sobre o livro, ele não perguntava o que eu estava lendo, não perguntava nada. Mas o que é que ele fazia? Ele sabia o que eu estava lendo. Como ele sabia o que eu estava lendo, e a gente tinha uma cultura na minha família de irmos com muita frequência para locadoras, então na época era VHS e DVD, o DVD estava dando seus primeiros passos, mas a gente já tinha conseguido ter a gente já tinha um VHS, que é fita cassete, né? E a gente conseguiu um aparelho de DVD também na época, no CD. E a locadora também estava se reinventando nesse momento, estava trocando os VHS por DVD e a gente conseguia alugar os dois. O que é que acontecia? Meu pai locava o filme do livro que eu estava lendo. Era isso. Ele locava o filme
do livro que eu estava lendo. Eu li o Marcelino Pão e Vinho, ele ia na locadora, às vezes eu ia com ele também, e ele encontrava esses clássicos na locadora. Ele falou, Lariana, encontrei Marcelino Pão e Vinho. Aí eu assisti esse filme, era um filme antigo, imagem fosca e tudo mais, coisa mais linda. Então eu lia e assistia o filme e tinha uma outra visão que eu tinha tido na minha leitura. Eu sempre preferi os livros aos filmes, mas eu criei essa coisa graças aos meus pais de ler e assistir ao filme, e assim eu pude ter perspectivas diferentes do imaginar, de dizer, nossa, escolheu tão bem, nossa, eu imaginei isso, nossa, o ator é tão parecido. Eu disse, não, e eu pensei que era essa outra coisa e tudo mais. Então a gente vai criando opiniões, críticas positivas ou não. E, tem Romeu e Julieta. Meu pai ia lá, alugava o filme de Romeu e Julieta. Então eu tinha um final de semana para assistir filmes. Durante a semana eu li o livro. Nos finais de semana eu assistia o filme quando eu terminava de ler o livro. E isso criou a conexão com a minha família, com os meus pais. Isso gerou essa conexão mais positiva, sim. Nós tínhamos também uma cultura muito unida na família entre os pais e filhos, então isso sempre foi, bom, para mim sempre foi muito positivo, a convivência que nós tínhamos, essa conexão que nós tínhamos, e isso trouxe também maior estímulo à literatura. Depois de muitos anos foi que veio o Harry Potter, só que eu não gostava do Harry Potter. Se vocês terem noção, eu nunca li Harry Potter. E isso me traz um pouquinho de frustração, confesso. Que eu até botei na minha cabeça, eu só vou ler Harry Potter. Mas eu ainda não consigo ler. Porque chegou quase que na mesma época, né? Harry Potter e Senhor dos Anéis. Minha irmã lia as 700 páginas de Harry Potter na maior tranquilidade dela. Lançava, ela comprava o livro ou ganhava de presente de algum parente, dependendo da época do ano, e ela engolia aqueles livros de 500, 700 páginas. Foram 7 livros, né? Não sei, 7 livros e 8 filmes. E eu ficava assim, nossa, incrível. Eu admirava muito. Eu já lia muito mais que minha irmã, se fosse comparar, mas os que ela lia eram muito grandes. E o meu objetivo de vida era ler um livro desse. Até que eu encontrei uma professora de história minha, no meu auge dos 14 anos, ela disse, Lariana, eu tenho um livro que talvez você goste. Eu disse, bacana. Ela disse, ela é um pouco místico, fala do rei Arthur, tem um quê de bruxaria, de feitiçaria, e talvez você goste. Eu disse, eu quero. E aí eu li o livro Senhora. Depois que eu li o livro Senhora, meu mundo virou. Foi um livro gigante que eu li também. Gigante, assim, de páginas pra época, com a história densa, porque era a história do rei Arthur numa versão mais feminina, numa visão feminina. No lado da feiticeira e todo o parâmetro, né? E eu achei fantástico. Então, essas foram as minhas influências. E eu fico me perguntando hoje em dia quais são as influências das pessoas. E eu descobri que sim, ainda os pais têm essa influência sobre os seus filhos para estimular na leitura, e os professores também. Então eu tive essas duas influências, eu tive essa sorte de ter essas duas influências de uma maneira bem positiva. E eu sou muito feliz por isso. Por que eu falo isso? Porque a gente vai chegar no nosso assunto, no assunto que eu quero chegar com vocês, que é falar sobre o tempo. Mariana, você falou toda a sua história, com tudo para falar de tempo? Sim. Por quê? Apesar de eu amar os livros, de eu ter uma paixão frenética pela leitura e amar clássicos, ser realmente interessada nisso,
vida adulta chega e grita pra gente trabalhar, pra gente se sustentar, pra gente sair e socializar e essas coisas. Na minha adolescência não era de sair de casa. Nunca fui esse tipo de pessoa, não saía de casa. Eu saía escondido pra... Não fazia isso. De vez em quando eu ia dormir na casa de uma amiga, a gente juntava as amigas e brincava, jogava, comia, assistia filme de terror, criava traumas. Mas eu não fui o tipo de pessoa que era de ir pra festa, de nada, não. Nunca foi meu estilo. Eu gostava mesmo de sentar e ler. Como eu tinha uma rotina criada perfeitinha, então eu sempre tinha tempo para ler. Minhas notas estavam na média. Eu era uma boa aluna, mas eu sempre fui uma pessoa boazinha, tá, gente? Eu sempre fui uma boa aluna. Não era excepcional, mas eu sempre fui uma boa aluna. E eu tive bons amigos também que gostavam de ler bastante. A saga Crepúsculo chegou com força na minha vida, graças a uma amiga que eu também sou muito grata a ela. Ela me estimulou bastante a leitura, principalmente de chicletes, né? Foi graças à saga Crepúsculo que eu conheci meu primeiro chiclete. E seguimos, né, com a ideia. Conheci boas pessoas que foram me estimulando a sair da zona de conforto de livros que eu já estava acostumada. Eu tive uma amiga que me estimulou a conhecer Jane Austen, foi a partir de Orgulho e Preconceito, só que no caso de Jane Austen foi o oposto. Eu assisti ao filme primeiro e depois eu consegui pegar emprestado um livro. Muitos dos meus livros eu não comprava, tá, gente? Eu pegava emprestado, eu ganhava de presente. Minha prima ia muito na biblioteca pública. Eu pedia para ela trazer alguns títulos para mim, porque tinha um limite de 5 livros, né? Então minha prima pegava alguns para ela e depois trazia outros para mim. Às vezes a gente trocava também no meio tempo. A gente tinha um mês para poder ler os livros. Então assim, eu praticamente não gastava dinheiro com livros. E essa conversa, essa balela que eu vejo muito nas redes sociais. Eu não leio porque é tão caro. Gente, eu não tenho paciência para isso. Isso é desculpa esfarrapada. Muitas das minhas leituras foi porque eu ganhei, eu encontrei, me emprestaram. Outras pessoas disseram, quando eu ganhava, na verdade, às vezes nem era um livro novo, era um livro usado da pessoa. Entendeu? E não, gente. Dizer que não tem dinheiro para comprar livro é desculpa esfarrapada, sim, e das grandes. Eu não leio porque é caro. Não. Você não lê porque é preguiçoso. Ou preguiçosa. É porque eu não tenho tempo. Aí a gente conversa. Talvez o seu tempo esteja tão desorganizado ao ponto de você não conseguir ler. É a mesma coisa que um personal trainer poderia fazer por você na hora que você dissesse que não tem tempo de treinar, não tem tempo de ir para academia. E eu digo que ir para academia é ainda mais difícil do que pegar um livro e ler. Por quê? Porque para academia você tem que vestir uma roupa apropriada, você tem que se deslocar, sair da sua casinha confortável, se deslocar até a academia, passar no mínimo 1 hora na academia, para se deslocar de novo e voltar para casa, tomar um banho, para aí sim você dizer
dizer que estava em casa. Ou quem sabe às vezes sai do trabalho, vai para academia, toma um banho e volta para o trabalho. É mais desgastante ainda. E as pessoas fazem esse esforço, porque sabem que a saúde do corpo é importante. E tirar um livro da prateleira, sentar a bunda no sofá e abrir o livro e ler, com qualquer roupa, você pode estar de pijama, um cafezinho do lado, um chá, uma água, um refrigerante, um suco, qualquer coisa. Às vezes nem isso, nada, é só você e o livro. Sentar em qualquer lugar confortável na sua casa, na cama, na cadeira, na cadeira perto da mesa onde você faz as refeições, no sofá, numa poltrona, no chão, no escritório. Tá trabalhando, já tá trabalhando no escritório, tá sentado ali, vai ler. O livro ele é muito mais fácil, mas ainda assim as pessoas não abrem para ler. Um livro traz um conhecimento, um treino na sua mente, no cérebro. Ele deixa seu cérebro com informações que podem ser utilizadas depois no seu dia a dia. Ele cria conexões, sinapses entre os neurônios e evita muitos problemas de saúde que as pessoas estão tendo hoje, como depressão, Parkinson, Alzheimer. Muitos estudos já estão falando sobre o efeito da leitura para evitar essas doenças, o impacto que a leitura causa. Porque na leitura do livro físico, tá? O livro físico. Quando você abre a página para ler, ele desacelera, até mesmo a ansiedade também. E quando você escolhe uma leitura com qualidade, você ainda cria novas experiências, porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o real do imaginário. Ele não sabe, de novo, ele não sabe diferenciar o real do imaginário. Quando você abre esse tempo, quando você abre essa chance para a leitura, você cria novas experiências na sua mente. É como se você realmente tivesse vivido aquela história do livro. Quando você vai para diversas épocas, quando você compra uma história, essa daqui que eu tô lendo é O Conde de Monte Cristo. Essa história acontece, sabe em que ano? Nos anos 1870, 1880, por aí. 1870, 1890. Tem uma variação. Não tinha nem energia elétrica nessa época. E eu tô criando essa experiência para mim, como se eu estivesse vivendo naquele mundo dos anos de 1870. Sabe em que país acontece? Ele fala das guerras das guerras não, quando Napoleão estava querendo tomar o poder em Paris, em França. Quando Napoleão Bonaparte, ele cita aqui fatores políticos. Napoleão Bonaparte estava sendo o
revoltadinho da época querendo tomar o poder na monarquia dos Bourbon. Então, além de você criar experiências na sua mente, você aprende história. A história do mundo. História de Napoleão Bonaparte. Gente, a leitura ela cria impactos na sua mente. À medida que você cria esses impactos, essas experiências de narrativas diferentes, você abre a sua mente para novas possibilidades. Você dá uma nova chance para a sua vida. Eu falo do tempo porque o tempo hoje está sendo considerado como artigo de luxo. E os livros não, a leitura está começando a ser considerada um artigo de luxo. Sabem por quê? Por causa do tempo. Não é por causa do preço, porque os livros estão caros. Não. Porque tem livro em sebo de 10, 15 reais. Tem livro em biblioteca que é de graça. Você pega emprestado. Isso é desculpa pelo preço. Ah, que é preço? Não, desculpa. Eu fui começar a comprar livros para mim depois dos meus 15 anos de idade. Quando eu conseguia dinheiro. Depois dos meus 15 anos foi que eu fui começar a conseguir comprar livros para mim. Na maioria das vezes eu pegava livros emprestados. Então é desculpa. É cara lavada. Pra não falar coisa pior. Então, eu quero que vocês deem atenção a isso. Não inventem desculpas para não ler. Não inventem desculpas para fazerem bem à sua cabeça. Porque do que adianta o corpo em forma se a sua cabeça vai dar problema mais lá na frente? Se você pode ter demência, se você pode ter Alzheimer, se você pode ter mal de Parkinson, se você pode ter, sei lá, tantas outras coisas que podem existir na saúde, que está na sua mente. E que com a leitura ela pode ajudar. Já estão tendo outras pesquisas também falando que as novas gerações estão menos criativas. E eu ainda digo, a minha geração milênio, a geração milênio, também é pouco criativa. É pouco criativa, mas a geração atual é menos ainda. Geração Z, os boomers, eles serão muito menos criativos. Sabem por quê? Porque não leem. Sabem por quê? Além de não lerem, porque não escrevem. São analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Aprendeu a ler e a escrever, mas escolhem não ler e não escrever. Eles preferem ficar dando scrolling, mexendo em redes sociais de uma maneira vazia. Os cérebros dessas pessoas vazias vai estar como? Com poucas sinapses, com poucas conexões. E isso vai dificultar a forma de comunicação dessa pessoa, ou seja, ela será facilmente manipulada. Qualquer coisinha
que outra pessoa fale, que essa pessoa vazia escute, ela vai achar que é verdade. Vai ser facilmente enganada e manipulada para fazer qualquer coisa. E isso é ruim até no fator social, porque ela não vai saber se comunicar. Se ela não sabe se comunicar, ela vai ser uma pessoa mal educada. Mal educada, não fala assim, Mariana. Não fala mal educada, mas é mal educada. Não vai saber se comportar em sociedade, porque não vai ter empatia pelo próximo. Porque não vai ter a facilidade de compreender o próximo. Vai dizer que o mundo gira no seu próprio umbigo. É assim que acontece. É assim que estão as gerações mais novas. Ai, mas eu tenho... Não tem saúde mental que aguente. O fato de muita gente estar deprimida, essas mesmas pessoas também não leem. Muita gente ansiosa, essas pessoas também não leem com qualidade. Também tem isso. Como é que você quer curar uma ansiedade e continua assistindo filme de terror? Como é que você quer curar uma ansiedade e continua lendo histórias com assassinato, sequestro e outras coisas? Não, isso só aumenta a sua ansiedade. Tem que fazer escolhas positivas também. O excesso de tecnologia digital está tornando a população, principalmente a brasileira, eu falo muito mais pelo Brasil do que pelo mundo, mas eu sei que o mundo não é exceção. Estão tornando essas populações mais vazias. E esse vazio traz uma falta de vontade. E são essas pessoas que vão criar menos, vão produzir menos, vão só repetir que nem papagaio o que o outro fala. Por isso que eu volto a falar do tempo. Como que está o seu tempo para cuidar de você mesmo? Você bebe água? Você vai ao médico? Você vai pra academia, cuida do corpo? Você sai com amigos para se divertir? Em que horário você inclui o livro para você cuidar da sua saúde mental? Você pode até ir pro psicólogo. Isso é ótimo também. Fazer terapia é outra coisa. É revolucionário, eu recomendo até. Mas e o tempo que você dá para você se conectar consigo mesmo, para refletir sobre a sua vida a partir dos livros, a partir da experiência de outras pessoas, de outros seres, de outros escritores, de outras histórias, de outros mundos, de outras épocas. Conhecimento não é apenas para a gente absorver e dizer, nossa, eu sei. Conhecimento é para a gente poder usar essa história do que aconteceu no passado e refletirmos para que possamos ser seres melhores no presente. Para isso que serve a filosofia, sociologia e romances. É para isso que serve os livros, para contar uma história, para te fazer refletir, para te fazer pensar sobre a sua vida, para te dar ideias. Ok? Vou encerrar minha leitura por aqui. Minha leitura e conversa com vocês. Hoje eu queria fazer mais um desabafo, uma preocupação que eu tenho com os meus queridos leitores. Você
vocês vão nos encontrar sempre aqui no nosso canal do YouTube. Curta, compartilhe, se inscreva, comenta, dá sua opinião aí. O que será que vocês acham que está deixando a nossa sociedade mais caótica? Porque para mim é falta de leitura, é falta de preocupação consigo mesmo. A gente tá olhando demais a vida do outro no Instagram, tá se comparando demais. Precisamos ler mais. Eu tô aqui como uma pessoa com um grande desejo de fazer com que vocês leiam. Nós temos a nossa loja virtual também com livros de qualidade, principalmente para aquelas pessoas que não têm o costume da leitura, porque foi a partir da história em quadrinhos que eu da minha infância, com Tio Patinhas, Turma da Mônica, Pat Donald, As Witches, que era de uma revista de adolescente, mas que tinha história em quadrinhos. Foram graças a essas histórias em quadrinhos que eu consegui trilhar um caminho da curiosidade, um caminho de querer saber mais, construir algo melhor e algo mais positivo para nossas vidas. E eu quero trazer esse conhecimento que eu tenho para vocês também, para mostrar que a leitura, sim, pode ser uma grande aliada no seu profissional, na sua comunicação, na sua convivência em sociedade. E eu deixo essa mensagem aqui para vocês, reflitam, e eu vou trazer no nosso próximo encontro uma lista de livros para vocês darem os primeiros passos nessa leitura, nessa aventura com os clássicos. Um grande abraço, um grande beijo. Continuem insistindo, porque a leitura